E a gente fala agora sobre o maior espetáculo da Terra. Jovem Pan Esportes, na Copa. Oferecimento Volksbus, o ônibus que leva a torcida brasileira. Bota essa paixão pra jogo. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Consórcio Honda, é fácil e funciona. E Uninove, a seleção dos futuros médicos começou. Inscreva-se. Olha, a gente fala sobre Copa do Mundo, a grande expectativa da estreia da seleção amanhã e a Copa propriamente dita começa hoje nos Estados Unidos. Aqui devo a honra, meu caro Fábio Piperno. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, tudo bem, Tudo Santiago? bem? Tudo certo. Então, hoje a Copa começa de fato em território americano, né? Daqui a pouquinho, então, o jogo de abertura lá nos Estados Unidos entre a seleção americana e o Paraguai, que é praticamente uma seleção brasiguaia, né? São muitos os convocados que atuam aqui no futebol brasileiro e as duas seleções, para quem gosta de outros fatores, né? As duas seleções se encontraram em um amistoso em novembro passado, em Filadélfia, que terminou numa grande pancadaria campal, né? E há muita gente na expectativa de que realmente hoje o jogo vai ser ainda mais acirrado do que normalmente já seria uma partida de Copa do Mundo. Bom, a seleção brasileira estreia amanhã, ainda não dá para saber qual é a desse Mundial, né? Muito pouco, um dia só ontem com 2 jogos e outro já tivemos o jogo do Canadá, que terminou empatado, não é isso, Piper? Sim, empatou em 1-1 com a Bósnia. Dos 3 jogos até aqui realizados, eu acho que o grande resultado foi o da Coreia do Sul. Exatamente. Que venceu a Tchequia por 2-1 de virada. E como é um grupo, Thiago, com 3 seleções teoricamente muito parelhas, né? Coreia, Tchequia e a seleção do México, vencer um desses confrontos diretos já praticamente coloca a seleção na próxima fase, porque todas elas enfrentarão a África do Sul, que é notoriamente a mais fraca. Então a Coreia, que já venceu ontem 3 pontos, muito provavelmente chegará a 6 e com isso garantirá a sua passagem à próxima fase. E o gol de empate foi um golaço, né? Na cavadinha lá brasileira, né? Então, né? Foi um gol, assim, realmente um gol latino, né? Latino. Mas o que prova, mais uma vez, que o futebol, de fato, se globalizou e hoje se encontra talentos em qualquer parte do mundo. Bom, eu sei que você tem que ir para o nosso pré-jogo, mas eu quero só ouvir você falando sobre a seleção brasileira. O Raí Monteiro está chegando aqui com a gente, pode vir aqui, Piperno, para trazer as últimas informações sobre a seleção brasileira. Já temos escalação, não temos? Boa noite, meu caro Raí. Tudo bem, Thiago? Boa noite. Um abraço para você, para o Fábio Piperno, a galera que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Estou num quarto de hotel porque chove em Nova York nesse momento. Caiu uma chuva danada aqui no início da tarde, que persiste até agora e impede a gente aí de transitar pelas ruas e mostrar um pouco do clima de Copa do Mundo por aqui. Um pouquinho de clima de Copa do Mundo, um pouquinho de clima de final de NBA também, que a cidade está respirando, né? O Knicks pode voltar a vencer o torneio depois de muito tempo. Mas a seleção brasileira encerrou hoje a sua preparação para a estreia na Copa do Mundo, o jogo contra a seleção de Marrocos, amanhã à noite, 7 da noite no horário de Brasília, com transmissão da Jovem Pan no rádio para todo o Brasil, com muitas dúvidas ainda, pelo menos na nossa cabeça. O Ancelotti não abriu muito o jogo em relação à escalação que ele vai levar a campo para esse duelo contra a seleção de Marrocos, mas a gente tem ali um pouco de percepção, um pouco de apuração e dá para a gente traçar aqui uma perspectiva de possível Brasil. O Brasil deve ter para a estreia da Copa do Mundo o Alisson no gol, essa acho que é uma questão fechada, com poucas dúvidas. Na direita, depois do corte do Danilo, do corte do Wesley, a tendência é que o Danilo seja o titular, que hoje ele é zagueiro do Flamengo, né? Ele foi lateral ao longo de boa parte da carreira, mas tem jogado como zagueiro no Flamengo, deve ser o lateral pelo lado direito. A dupla de zaga deve ser Marquinhos e Gabriel Magalhães, a dupla de zaga de confiança do Carleto e do Carlo Ancelotti. E na esquerda deve jogar o Alexandre. Então o Brasil deve ter uma linha de 4, principalmente pensando nos 2 laterais, de jogadores que não apoiam tanto, né? Jogadores que vão ficar ali mais posicionados, imagino, ao longo do jogo, pela capacidade física, a idade, acho que uma série de coisas vai fazer com que a gente veja laterais um pouco mais presos nessa estreia da seleção brasileira. O meio-campo deve ter Bruno Guimarães e Casemiro, na dupla de volantes, também algo que o Ancelotti estabeleceu já há bastante tempo. O Paquetá, completando como um terceiro homem de meio campo, deve jogar pelo lado direito. Na esquerda deve jogar o Rafinha. E aí a dupla de ataque deve ter Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Vinícius Júnior que falou hoje também em entrevista coletiva na prévia do jogo, falou do desejo de ser campeão, que a seleção brasileira sempre entra como uma das favoritas à Copa do Mundo. Será titular mais uma vez o Vini nessa estreia de seleção brasileira no Mundial. Thiago. É isso. Piperno, seus pitacos, seus palpites, essa escalação que o Raí nos passa, né, por ação do repórter, deve ser isso mesmo?
Eu acho sim, Thiago, que é a mais provável, né? É o que tem sido comentado já há alguns dias. De qualquer forma, veja, é o Brasil estreando contra um semifinalista da Copa anterior. Isso é algo bastante incomum. Marrocos é um emergente da bola, há um projeto comandado aí pela monarquia local, pelo rei Mohamed VI, que transformou, por exemplo, a cidade de Rafat numa espécie de hub do futebol. Há quase que uma universidade de futebol, a cidade respira isso, vai ser inclusive a principal sede do Marrocos na Copa de 30 e por conta disso há uma indiscutível projeção do país, semifinalista da última Copa do Mundo, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos, campeão mundial sub-20 e agora novamente chegando muito forte. Nesses últimos dias muito se falou inclusive da provável transferência do meia Saibari do PSV para o todo-poderoso Bayern de Munique. Ou seja, é uma seleção marroquina com vários jogadores atuando em times de primeiríssima linha. Ou seja, para eles, enfrentar o Brasil não é novidade alguma. Piperno, bom trabalho para você. Vou só encerrar com o Raí aqui, fazendo uma última pergunta para você. Muito se fala, né, que na Copa de 2022 nós tivemos a base do Tite e muitos daqueles jogadores estarão em campo amanhã. O que traz você, a sua percepção em relação a isso? Porque muito se remete a um fracasso de uma Copa do Mundo começando uma outra Copa com a mesma base. Você acha essa uma avaliação correta ou não, Raí? Olha, Thiago, eu acho que o Ancelotti convocou, na maioria dos setores, os melhores jogadores que o Brasil tem à disposição, né? É claro que eles não foram bem nos últimos mundiais, Marquinhos, dá para falar de Bruno Guimarães, de Casemiro, de Rafinha, de Vinícius, jogadores que estiveram na última Copa do Mundo estarão de novo nessa. Eu acho que para especificamente, esse debate não se aplica muito, pelo menos na minha visão. Não dá para deixar de convocar o Vinícius, por exemplo, o Rafinha, o Bruno Guimarães. O próprio Casemiro fez uma temporada muito boa pelo Manchester United, né? Agora, outras peças, outras vagas, acho que pode haver uma discussão. Danilo, Alexandro, mas acho que tem muito também da falta de opções. Tanto que o Brasil perdeu um lateral cortado, Wesley, e o Ancelotti convocou um volante, não um outro lateral. Então, acho que em alguns setores, esses problemas têm mais a ver com reposição ou ausência de reposição do que exatamente com escolha do treinador ou falta de qualidade, coisa do tipo. Então, em alguns setores do campo há uma dificuldade maior de encontrar peças. Nas duas laterais, acho que é o principal exemplo. Nos outros setores, não. Eu acho que a manutenção da maioria desses jogadores faz muito sentido, é um novo trabalho e a gente vai observar a partir de amanhã como que eles vão reagir a uma nova Copa do Mundo, mais experientes, 4 anos mais velhos, depois de terem passado por uma decepção, um fracasso, alguns podem definir assim, naquela eliminação contra a Croácia. Isso também pode criar, de alguma forma, imagino eu, uma casca para que essa seleção seja um pouco mais forte dentro dessa disputa. Esse foi um dos elementos que o Ancelotti falou bastante, né? De ter força mental. Isso vai ser muito importante na Copa do Mundo.